Olá, estudantes, como estão? Espero que bem. Sou Juliano, professor de língua inglesa. Em todos os países existem datas comemorativas, não é? Conhece muitos feriados observados nos Estados Unidos? Vamos falar um pouco sobre datas e comemorações realizadas por lá. É claro que é um assunto muito extenso, então falaremos de alguns dos feriados que eles têm. Aproveito para dizer que o conteúdo desta aula é de caráter informativo e não para incentivá-los a comemorar ou ter alguma participação em algum dos feriados mencionados na aula. Gostaria de pedir que registrem suas presenças por meio do QR Code na sua tela. É rapidinho e é importante para nós. Antes de iniciarmos, vou passar algumas informações sobre a aula. Esta aula trabalha com a seguinte habilidade: discutir a comunicação intercultural por meio da língua inglesa como mecanismo de valorização pessoal e de construção de identidades no mundo globalizado. É direcionada para os anos finais do ensino fundamental. Os objetivos específicos são conhecer comemorações e feriados dos Estados Unidos. Então vamos lá. O nosso primeiro feriado é Martin Luther King Day, o dia de Martin Luther King. Martin Luther King foi um influenciador de direitos civis, que lutou contra a segregação racial, o ato de discriminar e separar pessoas com base em sua raça. Ele lutou contra isso. Vejamos um pouco sobre o feriado por meio deste texto retirado do site nationaltoday.com. Vamos lá. Martin Luther King Day is observed every year on the third Monday of January. O dia de Martin Luther King é observado todo ano na terceira segunda-feira de janeiro. King was an influential civil rights leader. King foi um influente líder dos direitos civis. Best known for his work on racial equality and ending racial segregation in the United States. Melhor conhecido ou mais conhecido, pelo trabalho dele sobre igualdade racial e o fim da segregação racial nos Estados Unidos. His life and achievements are remembered and celebrated on this day. A vida dele e as suas realizações são lembradas e celebradas neste dia, no dia de Martin Luther King. Muito bem, este foi Martin Luther King Day. Agora vamos falar sobre o 4 de julho, também conhecido como Independence Day, ou Dia da Independência. É outro feriado nos Estados Unidos. Vejamos um pouco da descrição em um trecho de uma matéria retirada do site history.com. Vamos lá. The 4th of July, o 4 de julho, also known as Independence Day or July 4th, também conhecido como Dia da Independência ou 4 de julho, has been a federal holiday in the United States since 1941. Tem sido um feriado federal nos Estados Unidos desde 1941. But the tradition of Independence Day celebration goes back to the 18th century and the American Revolutions. Mas as tradições das celebrações do Dia da Independência são de antes do século XVIII e da Revolução Americana. From 1776 to the present day, July 4th has been celebrated as the birth of American independence. Então, desde 1776 até o dia atual, até os dias atuais, o 4 de julho tem sido celebrado como o nascimento da independência americana. Este é um feriado bem conhecido, não é? Talvez já tenha ouvido falar. Este foi o 4 de julho. Nosso próximo é o Thanksgiving, ou Dia de Ação de Graças. Provavelmente já deve ter visto algo sobre este feriado em um filme ou seriado, por exemplo. Vejamos um trecho da matéria sobre este feriado, retirado novamente do site history.com. Vamos lá. Thanksgiving Day is a national holiday in the United States. O Dia de Ação de Graças é um feriado nacional nos Estados Unidos. And Thanksgiving 2022 occurs on Thursday, November 24. E o Dia de Ação de Graças de 2022 ocorre na quinta-feira, 24 de novembro. In 1621, the Plymouth colonists and the Wampanoag
shared an autumn harvest feast that is acknowledged today as one of the first Thanksgiving celebrations in the colonies. Em 1621, os colonistas de Plymouth e os de Wampanoag compartilharam uma festa da colheita que é reconhecida hoje como um dos primeiros feriados de ação de graças celebrados nas colônias. For more than 2 centuries, days of Thanksgiving were celebrated by individual colonies and states. Por mais de 2 séculos, os dias de ação de graça foram celebrados por colônias individuais e estados. It wasn't until 1863, in the midst of the Civil War, that President Abraham Lincoln proclaimed a National Thanksgiving Day to be held each November. Então, no meio da Guerra Civil, o presidente Abraham Lincoln proclamou um Dia de Ação de Graças Nacional a ser assim realizado todo mês de novembro. Isso aí. Algumas tradições que ocorrem nas casas de muitas famílias americanas são: leamos. They cook and share a bountiful meal with family and friends. Eles cozinham e compartilham uma refeição farta com a família e amigos. Turkey, for example. Peru, por exemplo. Other traditional foods include stuffing, mashed potatoes, cranberry sauce and pumpkin pie. Outras comidas tradicionais incluem stuffing, né, que é um prato típico de lá, né, que é uma espécie de recheio feito com pão, né, purê de batatas e também molho de oxycoco e torta de abóbora. Continuando. Volunteering is a common Thanksgiving Day activity. O voluntariado é uma atividade comum no Dia de Ação de Graças. And communities often hold food drives and host free dinners for the less fortunate. E as comunidades costumam realizar campanhas de alimentos e oferecer jantares gratuitos para os menos afortunados. Agora, convido vocês para que possamos fazer uma atividade. Independence Day. Independence Day is a federal holiday in the United States. It is celebrated on... Então a pergunta aqui é sobre a data de um feriado, né? Vejamos as opções. A. July 6. B. August 4. Ou C. July 4. Vou dar um tempo para que possam responder. Então, qual a data do Independence Day? O dia da independência nos Estados Unidos. O enunciado diz: Independence Day is a federal holiday in the United States. It is celebrated on July 4, ou 4 de julho, né? Essa é a data do Independence Day. Algo marcante desse feriado é que eles costumam usar muitos fogos de artifício, como vocês podem até ver aqui, né? No GIF. É uma forma que eles usam de comemorar a independência. Outra atividade. What is this holiday? Que feriado é esse? Vejamos aqui, vou dar aqui 2 pistas, hein, sobre esse feriado. It is celebrated on last Thursday of November. They share a lot of food with family and friends. Eles compartilham bastante comida, né, com a família e amigos. E é celebrado na última quinta-feira de novembro. Então vamos lá, opções. A. Veterans Day. B. Thanksgiving. Ou C. Labor Day. Tempo para a resposta. E aí, deu para responder? Vamos conferir as respostas? Na letra A temos Veterans Day, Dia dos Veteranos. Não é esse feriado. Dia dos Veteranos é o feriado que eles dedicam aos veteranos de guerra. Na letra C temos Labor Day, que é outro feriado. Então, a nossa resposta é a letra
B. Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças. Nesta data, they share a lot of food. Eles compartilham, né, bastante comida. E it is celebrated on last Thursday of November. E é celebrada na última quinta-feira de novembro. Muito bem, vamos continuar. Labor Day. A tradução literal é Dia do Trabalho. Sim, é parecido com o feriado brasileiro Dia do Trabalho, ou Dia do Trabalhador, como também é chamado. Pequena descrição retirada do site history.com. Labor Day, an annual celebration of workers and their achievements. Dia do Trabalho, uma celebração anual dos trabalhadores e suas conquistas. Originated during one of American labor's history's most dismal chapters. Surgiu durante um dos mais sombrios capítulos da história do trabalho americano. Labor Day is still celebrated in cities and towns across the United States with parades, picnics, barbecues, fireworks displays and other public gatherings. O Dia do Trabalho ainda é comemorado em cidades e vilas em todos os Estados Unidos, com desfiles, piqueniques, churrascos e fogos de artifícios, exposições e outras reuniões públicas. For many Americans, particularly children and young adults, então, para muitos americanos, particularmente crianças e jovens adultos, it represents the end of the summer and the start of the back-to-school season. Então, para muitos americanos, particularmente crianças e jovens adultos, ele representa o fim do verão e o início da volta às aulas. Façamos outra atividade. Labor Day, an annual celebration of... Vejamos as opções. A. Kids and their achievements. B. Women and their achievements. C. Workers and their achievements. Tempo para a resposta. A resposta correta é letra C. Workers and their achievements. Trabalhadores e suas conquistas. Não é crianças e suas conquistas e nem mulheres e suas conquistas, como na letra A e B, respectivamente, como nas letras A e B. É interessante observarmos esta palavra aqui, ó, workers, que traduzido é trabalhadores. Ela é derivada do verbo work, sem aquele E-R-I-S no final. Work significa trabalhar, o verbo trabalhar, né? Também pode ser o substantivo, mas estamos falando aqui do verbo. Quando adicionamos esse ER no final, ela passa a ser substantivo. Nesse caso, trabalhador, worker. Naquele caso ali está no plural, workers, trabalhadores. Isso é um certo padrão e é importante sabermos isso. Por exemplo, o mesmo acontece com o verbo play, no sentido de jogar. Play, jogar. Player, jogador. O verbo drive, to drive, né? Dirigir. Drive, dirigir. Driver, com ER no final, motorista. O verbo help, ajuda, ajudar, né? Help. Helper, ajudador. Essas são palavras que vêm de verbos e elas explicitam aqueles capazes de fazer a ação do verbo. Existem outras palavras terminadas em ER que não tem nada a ver com essas aqui, mas acho que vale a pena entendermos essas aqui. Por favor, registrem suas presenças por meio do QR Code na sua tela. É rapidinho e é importante para nós. Como eu disse, veríamos as datas comemorativas mais conhecidas. Com certeza não foram todas, mas deu para falar de bastante coisa. O desafio que eu gostaria de propor hoje é o seguinte: pesquise na internet outras datas comemorativas dos Estados Unidos, ou talvez de outro país, como Inglaterra, Austrália ou Nova Zelândia. Encontre uma matéria em um site de prestígio, como history.com, por exemplo. O importante é ler a descrição em inglês. Caso não entenda tudo, pesquise o significado das palavras e expressões e depois envie-nos o que encontrou por WhatsApp. O nosso número é este aqui, está na tela. Também pode capturar o QR Code se preferir.
Overview. Vamos dar uma breve pincelada no que vimos na aula de hoje. Hoje falamos sobre datas comemorativas, sobre feriados observados nos Estados Unidos. Vimos o Independence Day, Thanksgiving, Martin Luther King Day e Labor Day. Foi isso. Fico por aqui. Mesmo distantes, estamos juntos.